Boa noite, graça e paz. É um prazer enorme receber vocês aqui para a gente estudar mais um pouquinho da Palavra de Deus. Nós vamos dar sequência no nosso estudo sobre os atributos de Deus. E nós tivemos uma aula introdutória, então, no nosso encontro passado, em que nós primeiro precisamos definir Deus, né, dentro daquilo que a mente humana é capaz de processar, dentro daquilo que a mente humana é capaz de definir. Então nós precisamos primeiro definir Deus. Depois que nós trabalhamos essa definição, aí nós nos apropriamos dessa definição para a gente falar sobre a existência de Deus, para a gente falar sobre a personalidade de Deus e para a gente falar sobre a sua natureza. A partir de hoje, então, a gente amplia essa noção dos atributos de Deus, isto é, das características, das qualidades que ele possui, que o tornam Deus, que o diferenciam de nós, ok? Então hoje nós vamos falar especificamente sobre as obras de Deus. Agora, quando a gente fala da obra, nós não vamos falar daquilo que Deus faz a partir da sua capacidade de fazer. Nós vamos falar do que Deus faz a partir de quem Ele é. Então é como se nós estivéssemos falando das capacidades inatas, das capacidades inerentes de Deus. Então nós vamos aprender hoje que Deus é soberano, que Ele decreta todas as coisas, que Ele tem um propósito e que para a realização do seu propósito Ele promove então o que nós chamamos de providência divina. Então, tanto a soberania, quanto o decreto, quanto o propósito, quanto a providência, fazem parte, enquanto obra, fazem parte dos resultados dos seus atributos. Então, nós vamos focar nisso hoje, nessas obras de Deus, como resultado dos seus atributos, e aí a partir da próxima quinta, já não sou eu mais, por causa das questões administrativas do seminário, então eu não poderei estar, mas aí o pastor Maxwell deve pegar com vocês uma sequência de encontros que ele possivelmente deve definir com vocês a respeito dos atributos propriamente, enfim, a respeito das qualidades próprias que vêm da parte de Deus, ok? Então vamos lá. Fazendo uma breve recapitulação, nós nos apropriamos da definição de um teólogo chamado A.B. Langston. O que o Langston disse? Que Deus, ele é um espírito pessoal perfeito, que é santo em amor e que cria, sustenta e governa todas as coisas. A partir disso, então, nós vimos que Langston foi capaz de, em simples palavras, mostrar que Deus é um ser pessoal, isto é, ele não apenas existe, mas ele possui personalidade e ele possui uma natureza. E na sua natureza, na sua essência, ele é capaz então de criar, sustentar e governar todas as coisas. E aí falamos a respeito da existência de Deus, então, que evidentemente, para o cristão não há uma necessidade de que Deus seja provado, de que a existência de Deus seja provada. E que, dentre todos os argumentos que nós utilizarmos para qualquer não cristão, qualquer pessoa que peça a razão da nossa fé, eu posso explanar esses argumentos da melhor maneira possível. Contudo, não será possível que eu consiga convencer essa pessoa da existência de Deus, porque quem é capaz de abrir o coração dessa pessoa e gerar nele fé para que a pessoa creia em Deus é só o próprio Espírito Santo, ok? Então, em se tratando da existência de Deus, nós vimos que pela fé, pela racionalidade, pela moralidade, pelo conhecimento inato, pela revelação geral, pela revelação especial, todos estes foram os argumentos que nós vimos aqui, que possibilitam uma pessoa em sã consciência perceber a existência de Deus. Contudo, algum tipo de rejeição
pode ser criado, algum tipo de dúvida pode ser criado, algum tipo de dureza do coração, digamos assim, pode existir por causa da própria incredulidade decorrente do pecado da pessoa. Ao falarmos sobre a personalidade de Deus, nós nos baseamos naquele outro pressuposto, de que, se somos imagem e semelhança de Deus, possuímos alguns atributos, possuímos algumas características que nos tornam iguais a Deus, semelhantes a Deus. Agora, quando falamos iguais, não significa que somos mini-deuses, não significa que somos criaturas divinas, muito pelo contrário. Nos torna iguais no sentido de que algumas capacidades que Deus tem, Ele compartilhou conosco destas capacidades para que pudéssemos operar na criação, agir na criação, como por exemplo, Deus é criativo, então é por isso que nós somos criativos. Deus é um ser pensante, por isso nós somos seres pensantes. Deus é um ser que exprime vontades, desejos, por isso nós também somos capazes de exprimir vontades e desejos, e por aí vai. Nesse caso, então, quando estudamos a personalidade e descobrimos a respeito da consciência moral, do desejo próprio, isto é, do autodesejo, e a partir disso, então, das características que compõem a personalidade, automaticamente e naturalmente podemos dizer que toda essa capacidade que nós temos, que constitui a nossa personalidade, que é inclusive um conjunto de características nossos, um conjunto de características que nós possuímos e que, independente da idade, nunca muda, faz parte de quem nós somos. Então, a partir disso, a gente consegue ter essa percepção de que a personalidade é algo que vem da parte de Deus, porque Deus é 3 pessoas em um único ser, ok? Nós nos fundamentamos, então, teologicamente na Trindade, para falarmos a personalidade de Deus a partir de estudos teológicos, psicológicos e psicanalíticos da personalidade. Finalmente, então, quando a gente vai falar sobre a natureza de Deus, nós descobrimos que Deus possui qualidades naturais e qualidades morais, são chamados atributos, e que dentre essas qualidades ou atributos, nós temos aqueles que são incomunicáveis, ou seja, isto é, aqueles que pertencem somente à natureza de Deus, aqueles que o distinguem, o diferenciam do restante de toda a criação, e os atributos comunicáveis, isto é, aqueles que Deus compartilha conosco, de modo que, se Ele é capaz de ter e de realizar esses atributos, nós também fomos capacitados em ter e realizar esses atributos, exatamente porque quem os concedeu para nós, enquanto imagem e semelhança de Deus, foi o próprio Deus. Que então isso sintetiza basicamente todo o estudo que nós vimos na quinta-feira passada. Então, agora, o estudo que nós veremos é a sequência já a partir dos atributos de Deus. Então, como eu disse, a capacidade que Deus tem de ser soberano, a capacidade que Ele tem de decretar todas as coisas, a capacidade que Ele tem de realizar o cumprimento do seu propósito e de providenciar meios, circunstâncias, seres humanos, situações para o cumprimento do seu propósito, fazem parte desses atributos que são incomunicáveis. Ok? Então, quando falamos em atributos incomunicáveis, como revisando, recapitulando, são aquelas características que apenas Deus possui. Então, quando falamos que Deus é soberano, significa que nós não somos. O único que é soberano é Ele. Quando falamos que Deus decreta todas as coisas, significa que nós não decretamos. Nós podemos fazer planejamentos. E isso aí não é errado. Não é antibíblico, não é pecado nós planejarmos a nossa vida,
planejarmos a nossa semana, planejarmos o nosso mês, planejarmos o nosso casamento, planejarmos termos filhos ou não. Isso não é o problema. A questão toda é que fazer planos não significa que haverá a concretização desses planos. Ao contrário de Deus, que quando faz planos, por ser soberano e por ser capaz de decretar todas as coisas, naturalmente, no cumprimento de seu propósito e na providência divina, nós veremos que tudo aquilo que Deus propõe como plano, inexoravelmente, inevitavelmente acontece. Absolutamente nada muda os planos e os propósitos de Deus. E isso, evidentemente, como eu disse, está atrelado aos seus atributos. Apenas Deus decreta todas as coisas. Nós não temos como decretar. Então, por exemplo, quando alguém ora e fala assim: Senhor, eu oro pela cura do meu irmão ou da minha irmã, eu decreto que ele seja curado, eu declaro que ele está curado, eu profetizo sobre a vida dele. Oh, queridos, isso é um grande equívoco. Isso não está nem na minha Bíblia e nem na sua. Nós nunca fomos ensinados a profetizar cura na vida de ninguém. Até porque a principal característica da profecia é a denúncia da injustiça social no Antigo Testamento, e a principal característica da profecia não é falar em nome de Deus como se Deus estivesse falando, mas a principal característica da profecia é a denúncia da injustiça, como eu disse no Antigo Testamento, e um discurso que está mais ligado à obra de Cristo e ao Evangelho no Novo Testamento. Então é como se fosse assim: eu tenho um discurso mais profético, de denúncia no Antigo Testamento, e eu tenho um discurso mais apostólico, isto é, um discurso mais concreto a respeito de quem é o Senhor Jesus e da obra do Senhor Jesus no Novo Testamento. Ok? Por isso que não existe dizer assim: eu profetizo isso, eu profetizo aquilo, porque o pressuposto, o pré-requisito, o princípio da qual partimos para ensinar que profetizamos algo sobre a vida de alguém, teria a ver com a noção de que as palavras do ser humano têm poder. E nós já vimos, biblicamente, não só por esse estudo, mas também por outros, que as palavras do ser humano não têm nenhum poder. Tem-se a ideia de que porque somos imagem e semelhança de Deus, se Deus faz determinadas coisas, então nós também fazemos. Ok, isso é verdade a partir dos atributos comunicáveis. O problema é que a maioria das pessoas começa a acreditar que porque Deus cria as coisas a partir da sua palavra e porque Ele as realiza a partir da sua palavra, como imagem e semelhança dele, supostamente também teríamos poder nas nossas palavras, de modo que aquilo que falamos, que aquilo que decretamos, acontece. O problema é que isso vai de encontro, não é? Tem gente que confunde, né? Ao encontro é ir no mesmo sentido, de encontro é sentido contrário. Então isso vai de encontro, isso vai em sentido contrário com o que a palavra de Deus nos ensina a respeito da sua soberania. Porque se Deus tiver determinado, decidido a realizar, não vai ser você falando ou deixando de falar que aquilo vai acontecer. Aquilo vai inevitavelmente acontecer. Agora, se Deus também tiver decidido que não fará, porque aquilo não o glorifica, não vai ser você dizendo, orando, jejuando, que vai fazer Deus mudar de ideia. Ok? Então nós falaremos nessa segunda metade do nosso encontro sobre esses atributos incomunicáveis: a soberania, o decreto, o propósito e a providência. E vamos gastar um tempo falando disso hoje, e aí sim, como eu disse, na próxima quinta, com a graça de Deus, o pastor Maxwell deve entrar com mais detalhes a respeito dos atributos específicos. Então vamos começar falando especificamente sobre a soberania de Deus.
Dizer então que Deus é soberano é a mesma coisa que dizer que Ele cria, sustenta e governa todas as coisas. Ok? Isso está claro para a gente? Deus cria, sustenta e governa todas as coisas. Então, ao contrário do que o ser humano imagina, porque nós temos a tendência de ir para dois extremos, um dos extremos que nós imaginamos é que Deus nos deu a vida como uma espécie assim de dádiva para que a gente viva de qualquer maneira. Muito bem, Deus me deu a vida. Então, meu corpo, minhas regras, minha vida, meu estilo de vida, minha forma de pensar, ninguém tem nada a ver com isso. Eu vou viver da melhor maneira que eu achar que seja plausível, que seja razoável que um ser humano viva. Minha forma de viver, minhas regras. Esse é um extremo, e é um extremo errado, é um extremo antibíblico, é um extremo incorreto, porque é um extremo que está baseado na noção de autonomia ou na noção pagã de liberdade. É a noção pagã de liberdade que nos traz o ensino de que eu posso fazer todas as coisas que eu quiser, do jeito que eu quiser, quando eu quiser. Somente quando eu faço todas as coisas que eu quero, do jeito que eu quero e quando eu quero, é que eu sou verdadeiramente livre. Esse conceito é um conceito pagão. Esse conceito é um conceito filosófico antibíblico. Na verdade, ele é desenvolvido a partir da filosofia de Immanuel Kant, século XVIII ou século XIX, se eu não me engano. Já o conceito bíblico correto é de que eu só sou verdadeiramente livre quando eu sigo todas as regras na minha maneira de funcionar. Então, eu vou pegar um exemplo aqui bastante esdrúxulo, bastante bobinho. Você comprou uma máquina de lavar. Imagina que essa máquina de lavar tenha inteligência artificial. E aí, assim que você começa a colocar as roupas na máquina de lavar e vai fazer a programação para lavar, ela vira para você e fala assim: não, eu não sou a máquina de lavar, eu sou uma geladeira. Parece até com a questão da identidade de gênero, né? Da ideologia de gênero. Eu sou uma geladeira. Você fala: não, isso é uma máquina de lavar, você foi programado para lavar. Você não tem nenhuma característica de funcionalidade de uma geladeira. A sua característica de funcionalidade é de máquina de lavar. Fala: não, mas eu quero ser uma geladeira e pronto. E a partir de hoje eu me declaro uma geladeira, eu vou querer funcionar como uma geladeira. Como é que você vai se sentir como, por exemplo, o comprador dessa máquina de lavar, ou mesmo o construtor dessa máquina de lavar? Vai ser uma coisa meio esquisita? Totalmente. Então, quando o pássaro está voando, quando o peixe está nadando, todos dois estão sendo o quê? Seres livres, porque eles estão fazendo exatamente o que Deus programou na sua cartilha para que eles fizessem. Só o ser humano é que, sob o falso pretexto de liberdade, vive no pecado e de uma forma completamente distorcida do que Deus planejou, sob o pretexto de que ele é livre para escolher. Viram que incoerência? Estão percebendo que situação desajustada? Então, dizer que Deus é soberano é dizer que Ele cria, sustenta e governa todas as coisas. Nesse caso, então, o outro extremo, se existe esse extremo de uma pessoa dizer que Deus deu a vida para ela viver do jeito que ela bem entender, o outro extremo é a ideia de que... deixa eu ver aqui, eu preciso achar uma palavra mais facinha, mais tranquila para vocês. A outra ideia é de um destino cego. Então, por exemplo... muitas pessoas, se a gente perguntar assim, quem é que crê que Deus cria, sustenta e governa todas as coisas? Muita gente levanta as mãos, ou todos levantam as mãos. Aí quando eu pergunto assim, quem é que crê em destino? Aí todo mundo abaixa a mão. Por que as pessoas abaixam a mão?
por causa desse outro extremo da ideia, então, de que o destino seria como se fôssemos robôs. Não, nós não somos robôs. Essa outra noção, essa outra interpretação também é equivocada, ela não é bíblica, ela é antibíblica, que seria a noção, então, de que se eu tropecei, quem me fez tropeçar naquela pedra foi Deus. Se eu caí, acidentei, esfolei todo, quem fez eu participar do acidente tal foi Deus. Não, nós não estamos falando de um determinismo, mas nós estamos falando de um destino no sentido de que Deus diariamente intervém na nossa vida. Nós começamos a ver isso na aula passada, no encontro passado, quando nós falamos em percebermos a presença de Deus e os atributos de Deus na criação. Por exemplo, a noção de pai, mãe, filho, vinda da Trindade. A noção de trabalharmos porque Deus trabalha. A noção de termos raciocínio, emoção e vontade própria, porque Deus tem raciocínio, emoções e vontade própria. Então, enfim, se somos capazes de perceber essa, digamos assim, essa assinatura de Deus na criação, por meio da revelação geral, então deveríamos ser capazes de perceber que Deus está no controle de tudo o tempo inteiro. Normalmente a nossa cultura tem uma dificuldade de perceber Deus como soberano, como sendo aquele que cria, sustenta e governa todas as coisas, por causa da própria modernidade. A partir do século XVI ou XVII, se eu não me engano, então teve um sujeito lá que também era cristão, chamado Isaac Newton, e o Newton propôs algumas leis matemáticas, como, por exemplo, a possibilidade do tempo não ser relativo, mas ele ser estável, digamos assim, e de você conseguir, então, por meio da matemática, o alcance de algumas probabilidades. Coisa que o Einstein depois veio questionar no início do século XX. A questão é que, para Newton, todas as leis biológicas, leis químicas, leis físicas, leis sociais, é como se fosse e tudo o que existe no planeta e fora do planeta, no universo, estivesse regido por um conjunto de leis, como se fosse um relógio de cordas. Deus dá a corda no relógio e larga funcionando. Quem aqui conhece relógio de corda sabe que a diferença entre um relógio de bateria ou de pilha e um de corda é que o de corda nunca para. Porque ele tem um mecanismo, ele tem um dispositivo mecânico que nunca permite que a corda pare de funcionar. É muito semelhante ao relógio de pêndulo. O relógio de pêndulo, a não ser que você, apenas pela força potencial ali, pela força mecânica ali, tenha empurrado o pêndulo, cedo ou tarde esse pêndulo para de funcionar. Agora, quando você tem todo esse mecanismo, esse dispositivo, e você dá a corda no pêndulo, ele nunca mais para de funcionar. Então, Newton começou a ensinar, como cristão, que o planeta e que tudo que havia, e dentro dos seus estudos científicos, é como se fossem as cordas de um relógio de pêndulo. Então, como é que os cristãos e outras pessoas começaram a enxergar isso? Bom, peraí, Deus vem aqui? Não, ele só dá corda no mundo e põe o mundo para funcionar. Ah, tá. Então, se ele só dá corda e ele não vem aqui, como é que você sabe que ele existe? Aí os cristãos não tinham resposta. Não sei te dizer. Aí qual era a conclusão, então, que alguns outros cientistas e filósofos do período do iluminismo chegaram? Quer saber de uma coisa? Você não consegue dizer que Deus vem aqui simplesmente porque Deus não existe. Então, houve essa separação cultural.
E aí a própria igreja não conseguiu mais ver a soberania de Deus, não conseguiu mais ver que temos uma história individual e que Deus intervém na nossa história, mas Ele intervém na nossa história individualmente e coletivamente. Então isso significa que a mão de Deus está regendo cada uma dessas leis que está se manifestando nesse exato momento, dentro e fora da igreja. Kuyper, então, a partir do neocalvinismo, vai propor o seguinte, junto de Dovert e outros autores: o que é a soberania de Deus, o controle de Deus? É como se Deus escrevesse cartilhas, preste atenção nisso, cartilhas, isto é, manuais de funcionamento, onde cada coisa funciona exatamente como deve funcionar, porque quem quer que funcione daquela forma, e quem estabeleceu para funcionar daquela forma, de modo que temos um todo harmônico, foi o próprio Deus. Foi o próprio Deus. Então, por que as águas doces, né, ali os riachos e tudo, desaguam em rios? E por que o rio deságua no oceano? Perdão, nos mares, e os mares, por sua vez, estão vinculados aos oceanos? Porque quem estabeleceu que deveria ter sido assim foi o próprio Deus. Por que tem dias que está muito calor, a água condensa, vira vapor? Primeiro, né, ela vira vapor, depois ela condensa lá na nuvem, e aí finalmente chove. Porque quem estabeleceu esse tipo de critério de funcionamento físico foi Deus. Por que o pássaro é capaz de bater as asas e voar, e o ser humano está preso à lei do atrito e da gravidade? Porque quem criou a lei do atrito e da gravidade foi Deus. Então, se eu perguntar para qualquer um de vocês, será que vocês têm a liberdade de levantar nesse exato momento e de vir até aqui, caminhar até onde eu estou, sob aquela ótica de que eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero e quando eu quero? Você nunca vai conseguir fazer isso, porque você precisa da lei do atrito para você grudar no chão e não escorregar, e você precisa da lei da gravidade que vai te manter em equilíbrio para você não cair a hora que você estiver vindo para cá. Você está vendo que você está preso a leis criadas por Deus o tempo todo? Então você não é livre nesse sentido filosófico, mas você é livre no sentido bíblico. Você está vendo como que Deus cria tudo, cria todas as leis, mas Ele diariamente sustenta e governa todas as coisas? O que a Bíblia nos ensina lá em Hebreus, capítulo 1, a partir do versículo 2? Vamos começar com o versículo 1, que Deus no início falou aos nossos pais por meio dos profetas, agora fala através do seu Filho Jesus Cristo, a quem Ele constituiu herdeiro de todas as coisas que Ele fez o quê? Que Ele criou. Mas o Pai não criou sozinho, Ele criou com a ajuda do Filho, de modo que o Filho é herdeiro daquilo que Ele mesmo criou. E sendo Ele a exata semelhança de Deus, Ele sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder. Então, todos os dias, desde uma folha de uma árvore que cai, ou que não cai, um pássaro que se alimenta ou que morre, um ser humano que nasce, o outro que morre, 100% de tudo o que acontece na nossa vida passa pela soberania de Deus, passa pela capacidade que Deus tem de criar, sustentar e governar todas as coisas. E esse é um atributo incomunicável. Nós não somos capazes de sustentar todas as coisas, mas Deus é. Nós não somos capazes de criar
do nada, mas Deus foi capaz de criar do nada. Quando não existia nada a não ser a própria Trindade, Ele criou tudo que existe. E todas essas leis físicas, químicas, biológicas, sociais, todas as leis que existem, as leis são nada mais, nada menos do que as manifestações da soberania de Deus, ditando as regras diariamente, do jeito que Ele quer que funcione. Simples assim. Às vezes, a nossa dificuldade em lidar com esse atributo está na questão do mal. Como respondemos, então, a respeito do mal? Biblicamente, existe, então, o que nós chamamos de mal próximo, ok? E o mal efetivo. O mal próximo é aquele que é realizado por Satanás. Ele é o tentador. Ele aproxima o mal de nós, ele nos apresenta o mal. Mas existe o mal efetivo, que é, no final das contas, uma escolha nossa. Nós escolhemos ceder à tentação e praticarmos o mal, efetivarmos esse mal. Agora, será que Deus não sabia que o tentador viria e que nós praticaríamos esse mal? É claro que Ele sabia, é óbvio que Ele sabia. Por isso que Jesus não é um plano B de Deus. Por isso que Jesus é o Cordeiro de Deus apresentado desde antes da fundação do mundo. Ou seja, Deus já sabia que Ele ia criar e que a queda viria. Isso significa ser soberano, significa ter o controle de todas as coisas. Mas Ele sabia. Entretanto, Deus nunca é responsabilizado por nenhuma forma de mal cometida por nós. Primeiro, porque quem nos tenta é o diabo. E segundo, que quem cede à tentação somos nós, não é Deus. A Bíblia diz que Deus não tenta ninguém porque Ele mesmo não pode ser tentado. Entretanto, na sua soberania, Ele sabe de todas as ações de Satanás e seus demônios, e sabe de todas as ações dos seres humanos. Até aqui está ok? Tranquilos? Muito bem. Uma vez então que Deus cria, sustenta e governa todas as coisas, se eu creio nisso biblicamente, como a palavra do Senhor me ensina, então agora fica mais fácil entender toda a história. Muitas vezes nós nos perguntamos, a história é cega? A história é construída por nós e Deus é um mero espectador da história? Ou a história é construída por Deus e nós somos meros espectadores? Ou a história é construída por Deus com a participação do ser humano? Qual dessas respostas seria a correta? Sim. A terceira resposta é a correta. Mas vamos nos apropriar do exemplo de C.S. Lewis. C.S. Lewis foi um teólogo, foi também um professor de literatura inglesa e de poesia, que ele dizia o seguinte: imagine que você escreveu um livro. Você escreveu o livro, por exemplo, da Chapeuzinho Vermelho. Claro, Lewis não falou isso, eu estou dando o exemplo para vocês entenderem melhor. Então, preste atenção que interessante nisso. Lewis vai dizer que a Chapeuzinho Vermelho tinha que levar os doces para a casa da vovó, segundo o autor, criador da história do Chapeuzinho Vermelho. Convenhamos que eu, Leonardo, tenha sido o criador dessa história. Então, o Leonardo escreveu, sob a ótica de C.S. Lewis, que Chapeuzinho Vermelho tinha que levar os doces até a casa da vovó. E que tinha dois caminhos, o da floresta, que era mais rápido, ou do bosque, e aquele que é o trajeto mais longo,
mas que ficava longe do bosque, porém era mais seguro. E que vivia então na floresta um lobo mau, e vivia então ali próximo da comunidade que conhecia Chapeuzinho Vermelho e a sua vovó, o caçador. Então, o Leonardo escreveu toda a história de Chapeuzinho Vermelho. Explicou sobre os doces, explicou sobre a necessidade de visita da vovó, explicou que a vovó estava doente, explicou que os pais da Chapeuzinho Vermelho deram orientação para ela, explicou que a Chapeuzinho Vermelho foi desobediente aos pais, escreveu que foi desobediente porque ela passou por dentro do bosque, ela se encontrou com o lobo mau, mais tarde o lobo foi à casa da vovó, comeu a vovó, comeu a Chapeuzinho, e aí, antes que elas pudessem ser digeridas, o caçador ouviu e deu um tiro no lobo, matou o lobo, abriu a barriga dele e tirou elas duas. A pergunta é: quem foi desobediente aos seus pais? O Leonardo ou a Chapeuzinho Vermelho? A Chapeuzinho Vermelho. Estão percebendo que o Leonardo não tem nada a ver com isso, ele só escreveu a história? Quem matou o lobo? O Leonardo ou a Chapeuzinho Vermelho? Ou o caçador? O caçador. O Leonardo não matou o lobo, ele só escreveu que o caçador matou. Mas quem matou de fato foi o caçador. Então, quando a gente olha sob essa ótica, Deus está o tempo todo escrevendo a história. Melhor dizendo, ele já escreveu, né? Agora a história só está em fase de concretização. Mas você e eu somos aqueles personagens, como o lobo, a vovó, o caçador e a Chapeuzinho Vermelho, os seus pais. Nós temos participação nessa história, de modo que coisas boas ou ruins que fazemos, quem fazemos somos nós. Mas quem escreveu a história dizendo que faríamos foi o autor. Quem foi o autor? Deus. Isso não está confundindo vocês não, né? Está indo tudo bem até agora, né? O autor escreve sabendo que a Chapeuzinho iria desobedecer, por isso ele escreve, ou ele escreve dizendo que ela vai desobedecer? Bom, se eu partir do pressuposto de que o autor escreve por presciência, então eu vou dizer que a Chapeuzinho tem vida própria, ok? Ou seja, ele estaria se baseando numa personagem real, do ponto de vista de existir tanto quanto ele, do mesmo modo que ele existe, e ao mesmo tempo isso gera um problema, porque as ações da Chapeuzinho Vermelho, elas não têm nenhuma justificativa, elas não têm nenhum sentido moral, tanto faz obedecer quanto desobedecer. Por que contar para uma criança a história de que quem desobedece o papai e a mamãe pode se dar mal como a Chapeuzinho se deu, se ela está fazendo tudo por presciência e por conta própria? Então você não tem uma justificativa moral para dizer o que é certo e o que é errado, porque você só está fazendo por presciência. Agora, quando a Chapeuzinho não existe, e ela passa a existir a partir do seu Criador, que lhe deu vida na história, então agora sim, aquilo que o seu Criador escreve que ela vai fazer, tem todo um sentido moral, porque ela não é uma deusa, ela não é uma autora, a Chapeuzinho Vermelho, ela não é um ser onipotente, onipresente, onisciente, como seria o seu Criador. Consegue entender onde eu quero chegar? Então é mais ou menos isso. Tudo o que existe no planeta, de Gênesis a Apocalipse, que a Bíblia ensina, sobre coisas boas e coisas ruins que o ser humano é capaz de fazer, sobre o pecado, sobre as bondades,
sobre a graça comum, sobre a salvação em Jesus Cristo, foi tudo escrito por Deus. Mas no final, Deus não fez nada daquilo que ele escreveu. Quem está fazendo o tempo todo somos nós. Por isso que nós é quem seremos julgados pelos nossos atos. Interessante. Então essa é a segunda característica, é o segundo atributo, que é o atributo do decreto. Ok? Que é por exemplo, você se casou. Deus já sabia com quem você ia se casar? Sabia. Ele decretou então que você um dia cresceria, conheceria o seu esposo, que vocês namorariam e que vocês se casariam? Sim. Então, se amanhã ou depois, que Deus te livre e guarde, vocês chegarem a um divórcio, a culpa é de Deus? A culpa seria de quem? De ambos que não souberam como tratar do casamento. Conseguem, quando eu assimilo essa ótica que o C.S. Lewis está propondo, que é Deus constrói a história com a nossa participação, não é uma participação autônoma, não é uma participação independente, como se eu fosse um sócio de Deus, um parceiro de Deus, onde Deus tem que ficar me consultando para saber se eu quero ou não fazer as coisas. É com a participação do ser humano sob a perspectiva da história que ele está escrevendo, e cada um de nós está sendo personagem específico daquele trecho da história que ele está escrevendo. Ok? E aí o que parece estranho, já vou passar para você, o que parece estranho é que fica dando a impressão então de que Deus deveria ser o culpado de todos os males que acontecem. Mas não, Deus não é o culpado, ele apenas escreveu o que faríamos. Mas quem no final... Quando a gente fala que Deus não é responsável, é nesse sentido de que toda forma de bem é atribuída a Deus, toda forma de mal é atribuída ao pecado. Mas como Deus é um ser santo e puro, e nele não há pecado, então ele não pode ser responsável pelo pecado que cometemos, ele apenas decretou que o realizaríamos. Mas por si só, ele não é o responsável, porque quem está realizando somos nós. Ok? Então, eu concordo com você que realmente não é tão simples a gente entender a responsabilidade humana com o decreto de Deus. Entretanto, o que nós aprendemos biblicamente e teologicamente é que é como se fossem duas linhas que formam então uma via férrea. Quando você olha ao longe assim, você não tem a impressão de que os trilhos estão se encontrando? Possivelmente, o Augusto Nicodemos gosta de usar esse exemplo. Possivelmente entenderemos de forma perfeita, de forma plena e absoluta, como funciona a soberania e o decreto de Deus, e como funciona a responsabilidade humana na eternidade, que é quando não haverá mais pecado em nós, e aí também não haverá uma obstrução mental que nos impeça de entender com mais clareza o propósito de Deus. Porque o pecado poderia promover, sob essa ótica, até uma obstrução mental. Ou seja, a minha inteligência, aquilo que eu sou capaz de perceber, vai só até aqui por causa do pecado. Um exemplo disso: quando foi que Adão deu nome a todas as criaturas? Antes ou depois de cair? Antes. O que é até engraçado, né? Como é que eu vou ser obrigado a fazer aquela pergunta que a criança faz? Como é que ele olhou para o leão e viu que ele tinha cara de leão?
Como é que ele olhou para a vaca e viu que tinha cara de vaca? Como é que ele olhou para a girafa e viu que tinha cara de girafa? Que inteligência é essa? Que perspicácia, que precisão, que observação era essa? Que condição era essa que ele tinha e que nenhum de nós hoje tem? A gente só reproduz. Eu sei que o cachorro é cachorro porque meu pai e minha mãe me ensinaram que aquele animal, o nome dele é cachorro. Mas e se meus pais não tivessem me ensinado? Que nome será que eu daria para aquele animal? Ok? Então, voltando aqui a essa questão da responsabilidade humana e do decreto, é agora que entra então o terceiro atributo incomunicável, que é o propósito. O propósito de Deus. Se ser soberano significa criar, sustentar e governar todas as coisas, decretar significa fazer um plano antecipado. Então, por exemplo, hoje em dia, Deus não continua decretando nada, nem na minha vida e nem na sua. Ele já decretou. Prestem atenção naquela oração que Jesus faz em João 17. Pai, eu oro não somente por esses, isto é, aqueles discípulos que estavam ali com ele, não somente por esses, mas por aqueles que ainda hão de crer em mim por meio da tua palavra. Ou seja, Jesus já estava orando por todos os salvos de todas as demais gerações que ainda seriam alcançadas pelo Evangelho. Interessantíssimo isso, né? Jesus já estava orando por todos os salvos que ainda seriam encontrados, receberiam essa graça, que o Espírito os convenceria do pecado, da justiça e do juízo, até o último salvo, isto é, até aquele que depois que for alcançado, Jesus volta. Porque há uma quantidade específica de pessoas a serem alcançadas. Quando chegar nessa quantidade, Jesus volta. Então Jesus estava orando. Então o decreto foi o plano que Pai, Filho e Espírito Santo traçaram antes de criar todas as coisas. E aí Deus é tão sábio que ele virou e falou assim: olha, eu vou criar uma história para a Igreja Batista em Cristo. A partir do ano de 2015, de julho de 2015, essa igreja vai passar a existir. Mas nessa igreja tem uma história para cada membro, inclusive para o Jailson. E na história do Jailson vai entrar o Leonardo. Porque vai ter um dia que o Leonardo vai lá na escola dele e vai dar uma palestra. E a professora do Jailson vai estar lá e vai ver e vai falar assim: olha, dá uma palestra na outra escola que eu trabalho. E quando o Leonardo chegar lá sexta-feira de manhã, a Patrícia, que é a vice-diretora, vai estar lá. E eles vão se ver, vão se gostar e vão se casar. E quem foi que teve a participação, então, a colaboração de dar a ideia de levar alguém para a escola para poder falar sobre o Setembro Amarelo? Foi do Jailson. Então, quem foi que decretou tudo isso na eternidade? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sim, meu irmão. Era o José. Era o José, exatamente. Estava pensando no José. A Patrícia até brinca, ela agradece até hoje de não ter sido José. Mas vamos lá. Então é o seguinte: vocês conseguem perceber que eu estou inserido numa história maior? Que é a história do Jailson, que por sua vez está inserido numa história maior, que é a história da Igreja Batista em Cristo, que por sua vez está inserido numa história maior, que é a história do conjunto de igrejas que compõem a região do Barreiro.
E a gente está tão acostumado com essa ideia da individualidade e até do individualismo, que a gente faz as desconexões, a gente não se percebe. Nós não nos percebemos na história uns dos outros e nessa conexão que nós temos uns com os outros, formando essa grande história escrita pelo próprio Deus. E aí, uma vez que esse plano foi traçado, esse plano agora tem que ser concretizado. Como é que esse plano é concretizado? Pelo quarto atributo, que é o propósito de Deus. O propósito de Deus. Então, claro, né, que com a devida maturidade e com a devida análise bíblica e análise teológica, nós podemos afirmar categoricamente que 100% de tudo o que acontece no planeta, no universo, é só a concretização do propósito de Deus, é só a consolidação desse propósito que confirma aquilo que Deus já havia decretado. Pega a ciência, por exemplo. Quando você estuda um pouquinho sobre astronomia, você vai ver que o nosso planeta está exatamente na posição em que ele deveria estar para a manutenção da vida humana. Se a gente tivesse alguns metros adiante, mais próximos do Sol, não seria possível a vida humana. E se nós estivéssemos alguns metros para trás, também não seria possível, porque ou seria quente demais ou frio demais. O movimento de rotação e translação da Terra, eles são precisos e exatos, suficientes para a manutenção da vida humana. Outro dia eu estava vendo um programa, não lembro se é no History, no Discovery, no Planeta Terra, um programa desses aí qualquer, que estava mostrando como é que funciona a questão da distribuição dos nutrientes no nosso planeta. Chove, e com o impacto da água, levanta-se uma poeira. O que você encontra na terra? Você encontra os nutrientes necessários para a plantação. Então, por que toda a terra, isto é, todo o planeta, o tempo todo você encontra ambientes que proporcionam plantação? Porque parte desses nutrientes estão na poeira do ar, que quando se assenta depois da chuva, possibilita que nasçam ali alimentos. Poxa, gente, isso é ultra criativo. Quem é que ia pensar num negócio desse? É em chover, espalhar poeira, e a poeira, por sua vez, espalhar nutriente, que por sua vez daria condições para a plantação no planeta. Meu Deus! Se a mão de Deus não está aí, o propósito de Deus não está aí, eu tenho que estar muito cego para isso. Eu tenho que ser tão espiritual, mas daqueles espirituais que ficam criando esse dualismo o tempo todo, de que eu só sou espiritual nas atividades da igreja, como muitos cristãos equivocadamente pensam. Então é evidente que 100%... Gente, eu nasci em 1979, no dia 3 de março, 1h da manhã. Eu nasci perfeito, com todos os órgãos. Aí eu tive icterícia. E além de ter icterícia, eu ainda tive diversas outras enfermidades que me fizeram tomar diversos remédios. Esses diversos remédios, um deles prejudicou os meus rins quando eu tinha 10 anos. E dos 10 anos até hoje, aos 41, eu não tenho rim. Dos 10 até os 25, 26, os rins se mantiveram ali, trabalhando mal e porcamente, depois atrofiaram, e aí caíram numa determinada situação em que eu tive que cair na hemodiálise, depois fiz transplante, fiquei 11 anos transplantado com o rim que a minha mãe me deu, depois eu perdi os rins e hoje eu caí na diálise de novo. E todos os dias eu tenho que estar ligado à máquina. Eu vou chegar daqui a pouco na minha casa e vou me ligar à minha máquina. E são 10 horas de máquina.
de domingo a domingo, todo santo dia, se eu quiser estar vivo no dia seguinte. E Deus sabe que se eu tivesse os meus rins, provavelmente eu não estaria na Igreja Batista em Cristo. Eu estaria fora do país, porque desde os 16 anos eu planejo ir embora, estudar, fazer mestrado, doutorado, trabalhar numa dessas universidades e fazer carreira, fazer nome. Mas eu não tenho os rins. E aí eu sou obrigado a ficar no Brasil, porque eu não sei por quanto tempo eu sobreviveria sem uma máquina e sem os remédios fora do Brasil, até que eu conseguisse assistência médica. Então eu corro o risco de morrer. E o que é que Deus está fazendo? Estamos numa quinta-feira e eu estou dando estudo bíblico para vocês. Eu estou exatamente no centro da vontade de Deus, sem os 2 rins. Então, coisas boas e coisas ruins que nos acontecem o tempo todo, nos acontecem para o cumprimento do propósito de Deus nas nossas vidas individualmente e para que nós sejamos instrumentos de Deus na história e na vida dos outros. O nome disso é propósito de Deus. Hoje eu já estou totalmente acostumado e adaptado e quero estar aqui e amo estar aqui. Mas há alguns anos atrás talvez eu não gostaria de estar. Eu me entristeceria com a ideia de ter que estar preso no Brasil, com poucas condições de estudo e poucas condições de desenvolvimento ministerial e profissional, porque o Brasil não dá muitas condições para os seus cidadãos, sendo que eu poderia estar fora, estudando e trabalhando, e indignado de não estar fora, porque eu estou preso a um país como esse, porque eu não tenho rim. No entanto, não tendo rim, quem são os beneficiados com isso? Vocês que estão aqui hoje, tendo estudo bíblico sobre as obras de Deus como seus atributos. Vocês estão sendo edificados e crescendo espiritualmente. E eu sou só um instrumento de Deus, sem rim. E aí? Finalmente, então, nós temos a chamada providência divina. A providência divina é onde entra essa ideia de que 100% de todas as coisas que acontecem no planeta, no universo, na vida das pessoas, colaboram com aquilo que Deus decretou lá atrás e com o cumprimento atual do seu propósito. 100%. Então, eu não ter os rins é uma providência divina. Eu estar numa máquina de diálise é uma providência divina. Você, de repente, ter perdido o emprego é uma providência divina. Você não sabe se você ia acidentar, perder sua vida lá no emprego. Há pouco tempo, um pastor me ligou, um grande amigo meu, ex-aluno de seminário, comentando que ele assistiu um estudo bíblico, uma pregação que eu fiz aqui sobre o Salmo 40, aprendendo a orar com o Salmo 40. E ele trabalhou numa empresa, ele chegou lá num determinado cargo, e ele chegou praticamente no nível mais alto que tinha. Ele chegou na gerência dessa empresa, só que ele era o gerente mais novo, e como a empresa estava cortando despesas, mandou ele embora. E ele fazendo a caminhada dele, andando, orando, tendo um momento de devocional dele, começou a orar e perguntar a Deus, por quê? O Senhor sabe que eu sempre lutei com dificuldades, sempre lutei, tive as minhas dificuldades financeiras, tive meus problemas com a igreja, porque ele é pastor, sempre eu me dediquei à obra do Senhor, sempre eu fiz as coisas, e quando eu mais precisei, quando eu mais necessitei,
para dar um conforto melhor para minha esposa, para fazer as outras coisas. O Senhor me deixou perder o emprego. E aí diz ele que o Espírito Santo começou a lembrá-lo. Você começou a perceber que você já não orava mais em tal tempo? Você começou a perceber que você já não me buscava mais com tal fervor? Você começou a perceber que estava tendo uma mudança nas suas pregações? Você começou a perceber que a sua conduta e o seu testemunho cristão já não eram mais os mesmos? Você começou a perceber todas essas coisas? E isso, o Espírito foi falando com ele. No final, ele concluiu o seguinte: Senhor, muito obrigado porque eu perdi o emprego. Porque o Senhor me resgatou, o Senhor me trouxe de volta para os braços do Senhor. Porque eu estava desviando e não estava percebendo. Então, até ter perdido o emprego foi providência. Estar doente ou com saúde é providência. Estar com trabalho ou desempregado é providência. Estar casado ou solteiro é providência. Estar com saúde ou com enfermidade faz parte da providência. Sim, minha irmã. Eu só vou te pedir uma gentileza para você baixar sua máscara, porque eu não estou conseguindo te entender. O que a gente precisa entender, eu entendi perfeitamente a lógica do seu raciocínio. O que a gente precisa entender é que não existe esse determinismo. Nós não somos robozinhos. Como imagem e semelhança de Deus, se Deus tem vontades, nós também temos vontades. O que eu estou tentando mostrar é que a nossa vontade, de uma maneira que a Bíblia não explica exatamente como, ela coopera e concorda 100% com tudo aquilo que Deus já decretou e com a resolução do seu propósito. Então, se acontecesse, por exemplo, de você se divorciar, fez parte daquilo que Deus decretou? Fez. Só que Deus não pode ser culpado pelo seu divórcio. E faz parte, de alguma maneira, da providência divina? Sim, o problema é como que nós estamos enxergando a providência. A gente acha que a providência é para nós. Não, a providência não é para nós. A providência é para Ele. A providência é dele e para Ele. O que chamamos de providência é meios, circunstâncias e pessoas que são usadas para providenciar a realização do propósito dele. Porque senão nós concluiríamos inevitavelmente que Deus é mau e Ele não é mau. Então vamos supor, aí aconteceu de você se divorciar. Alguém vira para você e fala assim: mas isso faz parte da providência divina. Não é providência para você. Deus não providenciou um divórcio para você. Deus providenciou que a circunstância do seu divórcio ou te levaria para mais próximo dele, ou levaria o seu ex-esposo, alguma coisa que nós não conseguimos entender agora nessa vida, coopera com aquilo que Deus planejou para você na eternidade. Então coopera para Ele, é visando o cumprimento do que Ele decretou. Entendem isso? Importantíssima essa pergunta que você fez.
falar em providência divina não é coisas que Deus providencia para o nosso sustento. Falar em providência divina é falar em o que nós estamos de alguma maneira fazendo que coopera inevitavelmente com aquilo que Ele mesmo decretou. Eu me lembro uma vez que eu dei um estudo aqui sobre isso, comentando exatamente sobre isso, e aí um irmão me perguntou assim: convenhamos que eu tenho lá uma camisa azul e uma verde, ou uma vermelha, uma coisa assim. E eu pego e falo com a minha esposa assim: eu vou de camisa azul. E de repente, glu glu, pegadinha do crente, eu vou de vermelho e tal. A esposa dele pode ter sido pega de surpresa, mas Deus já sabia que ele ia mudar de camisa. Ele não ia de azul, ele ia de vermelho. Nada pega Deus de surpresa. E ir de vermelho naquele dia para a reunião fazia parte da providência divina. Cooperaria com o propósito da história dele, a qual Deus escreveu, que são desde coisas simples, como aquilo que você come, o que você alimenta, o seu emprego, até a sua salvação e questões espirituais mais complexas, como a sua santificação e as experiências pessoais que você tem com Deus para o seu crescimento pessoal. Consegui ajudar? Então, perguntas, pessoal? Sim, só. Você me fez lembrar de um pastor conhecido meu que dizia que nos Estados Unidos ele, não sei se ele conheceu um judeu, se ele teve lá, se ele ouviu falar dessa história, enfim. Tinha um judeu nos Estados Unidos que ao orar, ele recitava o salmo, né? Se Deus vão tomar conta, em vão vigia o sentinela. Mas esse sujeito, ele era um sujeito de muitas posses. A casa dele era o equivalente a quase um quarteirão de uma casa, um quarteirão de terreno nosso aqui. Então, o que ele fez? Ele colocou cerca elétrica, ele colocou aquele aspiral parecendo uma giletinha assim, que é cortante, colocou câmeras espalhadas, colocou cachorro e contratou um vigilante, e à noite ele dizia: Senhor, se o Senhor não tomar conta, em vão vigia o sentinela. Ou seja, ele tinha essa consciência de que ele podia ter todos os recursos de segurança sobre o patrimônio dele. Se o principal, que é Deus, não estivesse tomando conta, qualquer pessoa poderia tentar burlar aquele sistema de segurança ali, invadir a casa dele e roubá-lo.
Se a gente consegue entender que a providência divina tem a ver com aquilo que nós diariamente fazemos e que coopera com o propósito de Deus na nossa vida e na vida dos outros, isso fica mais fácil, não só em termos de entender a salvação, mas em termos de entender a própria santificação e o propósito de Deus na nossa vida. Quem aqui já teve aquela experiência de você fazer uma visita para uma pessoa, ou orar por ela, ou ler a Bíblia com ela numa situação informal, e ela falar assim: rapaz, seu bate-papo foi uma resposta de Deus às minhas orações. Ou então, olha, essa leitura da Bíblia que você fez aí, eu estava precisando disso. Essa semana eu orei, falei com Deus sobre isso, e agora você vem e ora comigo, ou lê a Bíblia comigo, ou me explica isso. Isso serve como resposta para as minhas orações. Alguém aqui já teve esse tipo de experiência? Pois é, o nome disso é providência divina. Você foi um instrumento de Deus para que Deus providenciasse o cumprimento do propósito dele na vida daquela outra pessoa. E você às vezes não está nem sabendo disso. Isso é muito comum, por exemplo, com pregadores, professores. Às vezes a gente dá uma palavra, às vezes a gente prega e nem fica sabendo e tudo tal. Muito tempo depois, como por exemplo aconteceu até comigo, eu evangelizei uma prima minha. Na época eu fui para ajudá-la a estudar para o vestibular, para ver se ela passava em matemática. E aí eu aproveitei para evangelizá-la. Cerca de uns 5 a 7 anos depois, ela me ligou lá de Lavras, onde hoje ela é professora e tal, até acabou estudando mais do que eu, fez graduação, pós-mestrado, doutorado e tal, para falar assim: Léo, aquela vez que você pregou para mim, a semente finalmente germinou. Hoje eu sou cristã. E aí, como é que eu ia ficar sabendo disso? Como uma determinada ocasião em que eu vi isso acontecendo, um pastor pregou, aí muito tempo depois, coisa de alguns domingos, uma irmã, um casal na verdade, se aproximou e uma irmã falou: olha, aquilo que o senhor pregou, naquela semana eu tinha orado e pedido a Deus uma resposta, e o que o senhor pregou foi exatamente o que Deus me respondeu. Então não tem como a gente saber o tempo todo, mas tem como crermos e entendermos que nossa história individual está ligada, interligada, nossas histórias estão interligadas, e que Deus então é soberano, decretou todas as coisas, está realizando seu propósito por meio da providência divina até a volta de Jesus. Eu finalizo usando o seguinte versículo, Romanos capítulo 8, o verso 30, se eu não me engano, o que diz lá? Vamos começar a partir do 28, né? Se eu não me engano, 28 ou 29. Que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Lá não falam todas as coisas boas e nem todas as coisas ruins. Só fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A saber, aqueles que são chamados pelo seu propósito. E aí o verso 30 vai dizer: a esses que chamou, também os predestinou. E a esses que predestinou, também os santificou. E a esses que santificou, também os glorificou. Quem aqui já foi glorificado? Isto é, quem aqui não luta mais contra o pecado? Já não existe mais pecado na sua vida? Está tudo bem, está tudo certo. Ué, ninguém não? Vocês têm certeza que vocês ainda lutam contra o pecado? Então estão percebendo? Mas o versículo está em qual tempo? Está no passado, está no pretérito, perfeito ainda, para indicar que a ação já foi realizada. Aqueles que o chamou também os santificou, e a esses que santificou também os glorificou. Isto é, já é uma garantia
de que venceremos o pecado, em nós não haverá pecado, viveremos eternamente com o Senhor. Por quê? Porque pela providência divina o seu propósito está acontecendo e Jesus vai voltar. E tudo isso foi decretado por Deus na eternidade, porque Ele é soberano. Então essas são as obras de Deus a partir dos seus atributos. Alguma dúvida? Bom, então, de novo, eu posso ficar tranquilo, né? Porque todo mundo entendeu. Então, todo mundo vai deixar para poder perguntar para o pastor Maxwell depois. Bom, nós vamos orar, vamos encerrar nosso estudo. Como eu disse, o de hoje foi um pouquinho mais tranquilo. A gente está encerrando com cerca de 20 minutos antecipados, mais cedo. E aí, quando chegar na próxima quinta, por questões de seminário e tudo, provavelmente eu não estarei com vocês. Quem vai dar sequência nessa proposta dos encontros para falar sobre os atributos de Deus é o pastor Maxwell. Tudo bem? Vamos orar? Ó Deus, em nome de Jesus, nós te damos graças pela tua bondade, pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor, pelo teu perdão, obrigado pela salvação. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é soberano, porque o Senhor decretou todas as coisas. Obrigado porque o teu propósito se realiza, se cumpre. A tua providência está diariamente sendo manifestada na criação, nas nossas vidas, nas circunstâncias. E obrigado porque tudo isso nos traz segurança, tranquilidade. Podemos crer e ter a certeza da nossa salvação, e ao mesmo tempo crer e ter a certeza da comunhão e da relação com o Senhor, exatamente porque o Senhor é soberano, porque o Senhor decretou tudo que aconteceria nesta existência. O Senhor está cumprindo o teu propósito sobre a vida, tanto dos não regenerados quanto dos regenerados, e o Senhor, na sua infinita misericórdia, tem nos permitido sermos instrumentos do Senhor para a providência divina. Muito obrigado pela noite de hoje. Leva-nos em paz, ó Deus. Agradeço, meu Pai, e te peço uma bênção especial para os irmãos da mídia, que o Senhor continue abençoando a vida deles de uma maneira especial. Obrigado pela vida do pastor Ricardo, meu Deus, que está sempre aqui nos servindo com amor, com carinho, com dedicação, e que o Senhor possa então nos levar em paz para os nossos lares ou para os respectivos compromissos que tivermos, debaixo das mãos de poder do Senhor, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Amém, amém e amém. Deus abençoe a vida de vocês. Bom descanso. Muito obrigado pela presença de vocês.